Olá, graça e paz. Meu nome é Anderson Barreto, você está no canal Coração de Carne EZ e hoje estamos meditando em mais um texto bíblico para o nosso devocional e crescimento diante do Senhor. O texto se encontra em Mateus capítulo 10, o versículo é o primeiro adiante, que está escrito assim: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nesse texto aqui, nós estamos vendo aqui Jesus entregando, dando, passando, delegando autoridade aos discípulos dele, aos 12 discípulos, os 12 principais discípulos. Jesus nesse período não só tinha esses 12, haviam outros, mas quem ele estava capacitando, instruindo, direcionando para que viesse ser aqueles que tomasse a direção após a sua assunção aos céus, eram esses 12. Só que nesse momento aqui da história, nesse contexto, havia uma necessidade, como anteriormente aqui foi dito, no capítulo 9, versículo 38, o último versículo do capítulo 9, antes de entrar no capítulo 10, Jesus diz assim para os discípulos: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então havia uma necessidade de mais trabalhadores, havia uma necessidade de mais pessoas para estarem fazendo a obra de Deus, pois havia muitos que faziam a obra do Senhor, havia muitos que eram representantes da lei, havia muitos religiosos daquela época, mas poucos capacitados para fazer a obra de Deus, poucos capacitados para serem transmissores do Evangelho, do reino de Deus. E aqui Jesus vendo essa necessidade, vendo a necessidade de discípulos rogarem, orarem, buscarem ao Pai para que mais trabalhadores capacitados para transmitirem, passarem e agirem dentro do reino de Deus, Jesus está aqui agora delegando autoridade aos discípulos. Delegando autoridade aos discípulos para fazerem algo para a vida de outros. Aqui eles não iriam receber autoridade para espetáculo, esbanjamento e para entrega de talento ou chamar atenção para si próprios, para eles próprios. Não, aqui era para que eles fossem capacitados, para que eles recebessem autoridade para abençoar a outros. Autoridade para quê? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir. Deu autoridade sobre os espíritos imundos. Autoridade sobre os espíritos que, mediante a sua imundície moral, a sua imundície espiritual, estavam ali destruindo vidas. E precisavam de homens com autoridade, não somente de homens com cacique teológico, não somente homens com cacique intelectual, mas homens que tivessem da parte de Deus autoridade para expulsar esses demônios, para expulsar esses espíritos. Deu autoridade, pois toda autoridade está nas mãos do Senhor Jesus, ele delega quem ele quer. Mas para expulsar espírito imundo só foi delegado aos discípulos. E aqui para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Não somente autoridade para expulsar os demônios, mandarem eles pegarem a reta, sumir para bem longe, mas também autoridade para praticarem, para manifestarem a cura divina, a cura de Deus. Não somente para tipos específicos de enfermidades, mas todas as sortes de doenças e enfermidades. Ora, e aqui ele narra o nome dos 12 discípulos. E dentre esses 12 discípulos de Jesus, esses 12 principais, que era
para dar continuidade ao reino após a concretização da salvação, da remissão, da morte de Cristo, do propósito divino para com a humanidade, para que através de Jesus, do sangue, da morte dele e a ressurreição dele, pudesse ser pregado remissão de pecado, pudesse ser pregado perdão, pudesse ser pregado a misericórdia da parte do Senhor, para que após a subida de Jesus aos céus, após ele concluir a maior manifestação de amor de Deus, de misericórdia de Deus para com a humanidade, ele que estava capacitando 12 homens para dar continuidade. Após a sua subida, após a subida de Cristo aos céus, Jesus estava capacitando homens para dar continuidade no cumprimento do ID, pregar a remissão mediante ao sacrifício que ele haveria de executar na cruz do Calvário, que nesse momento ele estava caminhando, indo em direção, se preparando para que chegasse o momento da morte dele na cruz do Calvário. Após a sua ressurreição e a subida aos céus, os discípulos haveriam de dar continuidade. Mas teve um aqui que falhou. Teve um aqui que não pôde dar continuidade. Teve um aqui que não pôde dar prosseguimento ao propósito inicial de Deus para com a vida dele. E esse um se chama Judas Iscariote. Judas Iscariote não entendeu que no reino de Deus não conta somente receber autoridade. Precisamos de pessoas que têm autoridade do reino, mas somente autoridade para fazer o bem para o próximo, e perder a própria alma não valerá de nada. Pois que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui nós estamos vendo um homem que expeliu demônios, nós estamos vendo um homem que foi usado por Deus na área de cura divina, curou enfermos, mas ele não foi salvo, traiu a Jesus. A diferença no reino de Deus não são aqueles que são usados por Deus, não. A diferença no reino de Deus não são aqueles que um dia tiveram autoridade para expulsar demônios, não. A diferença no reino de Deus não são aqueles que tiveram autoridade para curar enfermos, não. A diferença no reino de Deus é aqueles que perseveram em andar com Jesus. Porque ele recebeu a autoridade dada por Jesus, e é esse que ele recebeu a autoridade foi quem traiu. Quantas pessoas são usadas por Deus? Quantas pessoas recebem a autoridade da parte do Senhor, mas não têm relacionamento contínuo com Ele? Permitem ser usado por Deus durante um período, mas logo em seguida, logo um tempo à frente, um tempo depois, essas pessoas negam ao Senhor Jesus. Você está preocupado em ser usado por Deus na área da pregação? Você está preocupado em ser usado por Deus ao expulsar demônio? Você está preocupado em ser usado por Deus em curar enfermos, em fazer alguma coisa dentro do ambiente eclesiástico, na rua, onde quer que seja, onde possa se manifestar o reino de Deus? Você está preocupado em ser usado por Deus? Pois a única coisa que vai fazer a diferença na tua vida não é somente ser usado por Deus. A única coisa que vai fazer a diferença na tua vida é você perseverar diante do Senhor. É que venha ter perseverança em ter um relacionamento com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Não é trair virando as costas, não é virando as costas para Jesus, e muitos de nós estamos virando as costas para Jesus Cristo por coisas tão insignificantes. Muitos estão virando as costas por Jesus por coisas tão insignificantes. No caso de Judas, que virou as costas por Jesus por causa de 30 moedas de prata. O que você está fazendo, está escolhendo como uma manifestação de traição contra a pessoa de Jesus, para ter benefício com o nome do Senhor Jesus Cristo? Só quer estar na igreja para receber benefício, só quer participar de um culto para receber benefício, mas não tem continuidade e perseverança no relacionamento com o Senhor. Está traindo a Jesus Cristo. Quantos estão traindo Jesus Cristo por causa de mulheres? Quantos estão traindo Jesus Cristo por causa de homens, por causa de namoros, por causa de coisas insignificantes? Quantos estão traindo Jesus Cristo por causa de ministério? Quantos estão traindo a Jesus Cristo por coisas tão pequenas, coisas tão banais? Só querem Jesus Cristo por aquilo que Jesus Cristo tem para oferecer. E quando tem um certo diagnóstico que ali agora Jesus não tem mais nada para me oferecer, eu que terei que oferecer Ele, eu que terei que dar minha vida, eu que terei que me lançar totalmente diante dEle, eu viro as costas para Cristo e traio. E ao trair e ver e chegar à consciência
a convicção que eu fui enganado por Satanás e que aquilo que eu fiz ao rejeitar a Jesus Cristo vem um peso, um fardo na mente. Se não voltar novamente para Cristo em arrependimento, buscando refúgio nele, misericórdia, graça, perdão, o final será o que aconteceu com Jonas. Suicídio. Tirou a própria vida, se perdeu e foi considerado como filho da perdição. Aqui eu enfatizo com uma frase e termino. Não adianta ser usado por Deus, ter autoridade no reino de Deus, se eu não tenho perseverança na caminhada com Ele. Vivo atraído. Fique longe disso. Vamos orar. Pai bondoso, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a termos constância em servir ao Senhor. É maravilhoso ser usado, ó Deus, ter autoridade espiritual para expulsar demônio. Pessoas precisam ser libertas. É maravilhoso ser usado pelo Senhor, Deus, em curar enfermos. Pessoas precisam ser livres das suas enfermidades. Pessoas estão sofrendo por causa da enfermidade. Sorte de enfermidade. Principalmente na geração que nós estamos vivendo. Tudo isso é belo, é necessário. O Senhor usa, o Senhor capacita, dá autoridade para isso. Mas a diferença está na perseverança com o Senhor. Perseverança em relacionamento. Perseverança em perseverar em obedecer a Ti, ó Deus. E não trair ao Senhor por coisas tão banais, por coisas tão passageiras. Tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos. Abre os olhos desse que está ouvindo, ó Deus, esse devocional, que está ouvindo essa meditação da Tua Palavra, e que ele possa se posicionar diante do Senhor. E não abrir mão, virando as costas para Cristo, mas perseverar. Não colocar a mão no arado e olhar para trás, mas perseverar e olhar, e caminhar, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. É isso que eu te peço, mediante o seu amor e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, para que mais vídeos com esse tipo de conteúdo chegue até você e através de você possa abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz.